Você já imaginou tamanho disparate? Comprar um marido? Onde já se viu tal ideia? Será que essa atitude terá bom resultado? É o que veremos agora na história de Liz Campbell e Jack Dougherty. O ano era de 1850 e a família Campbell, rica e influente, havia decidido passar uma temporada em uma pequena cidade no interior, aninhada entre as majestosas montanhas. A bela mansão, herança de família, estava cercada por um mar de verdejantes árvores e flores silvestres, um contraste gritante com a sofisticação urbana a que estavam acostumados. Há mais de 15 anos, a família Campbell não visitava as montanhas. Barney Campbell, o patriarca, achou que agora era a hora exata de retornar à mansão, pois era o lugar ideal para alcançar o objetivo que tinha em mente. Da varanda, observava a paisagem com olhos calculistas. Tinha que reverter os efeitos da educação mimada que ele e sua esposa, Eleanor, haviam dado à sua única filha, Liz Campbell. Liz era uma jovem de beleza estonteante, com cabelos dourados e olhos que brilhavam. No entanto, sua beleza era acompanhada por uma personalidade voluntariosa e um temperamento obstinado. Sabia que ele errara quando a mimou em demasia e agora estava preocupado com o futuro desastroso que poderia resultar por causa de toda a liberdade excessiva que ele a deu. Naquele local, nas montanhas, era o lugar ideal para o Sr. Campbell conseguir uma ajuda para tentar salvar a sua filha de ser mal falada nas rodas sociais devido ao espírito livre que possuía. Liz, vem aqui, chamou Barney, sua voz firme ecoando pela sala de estar arejada. Liz, com um suspiro exagerado, fechou o livro que estava lendo e dirigiu-se ao pai. Ela sabia que ele estava insatisfeito com sua conduta, mas nunca imaginara que a solução dele envolveria um cenário tão rústico. Sim, papai, perguntou ela cruzando os braços. Barney a olhou com seriedade. Liz, acredito que você já imagina por que estamos aqui, não imagina? Ela revirou os olhos com um ar de desagrado. Para me educar, suponho. Exato. Você precisa de disciplina e aqui encontrará exatamente isso. Mas, mais do que isso, você precisa de um marido que possa controlá-la e não ser controlado por você. Por isso, você vai encontrar um homem da montanha que lhe agrade para se casar. Liz arfou surpresa e indignada. Isso é uma loucura! Se você não escolher, eu escolherei o primeiro homem que passar por mim e farei uma oferta generosa para que ele se case com você, Barney disse, imperturbável. Depois de muitas discussões, Liz finalmente cedeu. Ela não queria arriscar que o pai cumprisse a sua ameaça insana. Assim, eles começaram a caminhar pela pequena cidade, observando os homens locais. Liz estava convencida de que não encontraria ninguém que a interessasse. No primeiro dia que os dois circularam pela cidadezinha, Liz não achou ninguém que a agradasse. Muito pelo contrário.
Quando via um homem bêbado passando por ela, com graça falava: serve este para ser seu genro? É bem grosseiro, do jeitinho que o senhor deseja como meu marido. Voltaram no dia seguinte. Vários homens passavam por eles e o Sr. Campbell esperava que a filha se agradasse de algum, mas ela fazia cara de nojo para todos. Irritado porque ela não se agradava de nenhum, o pai falou: eu não estou brincando, Liz. Se você não escolher o marido hoje, eu escolherei um para você. Liz ficou furiosa com o pai, pois estava se esforçando. Nesse momento, virou-se e disse: eu tenho culpa se nessa cidadezinha só tem homem horroroso? Foi então que ela esbarrou acidentalmente em um homem robusto, com músculos esculpidos pelo trabalho árduo e olhos de um azul profundo como o céu. Ele parecia ser um lenhador, claramente, com mãos fortes e postura confiante. Seu nome era Jack Turner. Desculpe-me, senhorita, disse Jack, ajudando-a a levantar-se. Liz sentiu seu coração bater mais rápido. Havia algo nele que a atraía irresistivelmente. Olhou o corpo bem torneado do homem e os pelos dourados do peito musculoso que ela conseguiu ver por causa da camisa entreaberta. Então passou a examiná-lo minuciosamente, como se tivesse um olhar de raio-x. Levantou mais um pouco os olhos e se deparou com um maxilar meio quadrado e, meu Deus, ela deu um suspiro, um furinho no queixo. Subiu mais um pouco o olhar e avistou os lábios mais deliciosos que já vira em sua vida. Para golpeá-la em cheio, os olhos azuis eram perfeitos. Faltava ver o dedo. Não tinha aliança. Não foi nada, respondeu ela, um leve rubor colorindo suas bochechas. Virou-se para o pai e disse: papai, este é o homem que escolhi. Barney olhou para Jack com interesse renovado. Aproximou-se e fez uma proposta direta. Senhor, ofereço-lhe uma quantia considerável para se casar com minha filha. Jack recuou surpreso e ofendido. Vocês são loucos? Pensam que é assim? O que é isso? Não sou um mercenário, senhor. Não posso aceitar tal proposta. Isso é desonroso demais. Eu nem a conheço. Senhor Barney, percebendo que o rapaz ficou muito ofendido, mudou a tática. Ele não soube educar a filha, mas era uma raposa nos negócios. Cheio de lábia e tentando convencer Jack, falou: pois então você está convidado a vir à nossa casa e conhecer a minha filha melhor. Jack, ainda aborrecido com a proposta inusitada, olhou atentamente para Liz e a percebeu em detalhe. Depois de alguns segundos pensou: esse pessoal é louco, mas a moça é realmente muito bonita. Além de tudo, está me dando um sorriso bem generoso. Creio que será bom conhecê-la melhor. Sim, senhor, eu irei visitá-la hoje à noite, respondeu ele. Jack não voltou só naquela noite, mas em muitas outras. Com as constantes visitas, a atração entre Liz e Jack crescia a cada encontro e a troca de olhares furtivos. Jack Turner passou a se encantar por Liz e Liz, bem, Liz tinha outros planos. Apesar da relutância inicial de Jack em aceitar uma valiosa quantia para se casar com Liz,
Por estar apaixonado e ser essa a única maneira dele conseguir tê-la em definitivo em seus braços, aceitou o dote. Quando Liz soube que finalmente Jack aceitou o dote para se casar com ela, viu que era o momento certo para ela dar o início ao seu plano. Determinada a ter sua liberdade, aproximou-se de Jack em segredo e lhe disse: Jack, começou ela, sua voz um sussurro conspiratório, você aceitou a oferta do meu pai. Eu lhe darei ainda mais dinheiro para que se separe de mim depois do casamento. Assim, eu terei minha liberdade. Jack se sentiu duplamente humilhado, mas estava muito apaixonado por ela e não sabia como agir. Caso recusasse o dinheiro do pai, não haveria casamento. E se não aceitasse o dinheiro de Liz, ela não se casaria com ele. Meus caros, o pai reclamava do comportamento da filha, mas, entre eles, havia muito mais em comum do que se podia imaginar. Pessoas que acreditam poder comprar tudo e a todos sempre acabam mal no fim da história. Mas grandes reviravoltas estão por vir. Jack pediu uns dias para pensar sobre o assunto. Ele era um lenhador daquelas montanhas por opção. Assim como a família de Liz possuía uma mansão na localidade, mas morava em um grande centro comercial da época, a família de Jack também. A família dele era dona de uma incalculável fortuna, bem superior à dos Campbell, possuindo muitas terras e empresas. Por motivo de saúde, Jack optou passar uns tempos nas montanhas, respirando ar puro, cortando lenha e aproveitando o bom clima do lugar. Apesar de ter se encantado pela bela Liz, Jack achou descabida as propostas do pai e da filha em comprar uma pessoa com dinheiro. O pai errou na educação da filha e errava agora mais uma vez, pensando que o marido poderia corrigir o que ele não conseguiu. E Liz errava com ele, porque claramente percebia que ele gostava dela. Dessa maneira, aproveitou-se desse fato para adquirir a tão sonhada liberdade, sem se importar com os sentimentos dele. Depois de muito pensar, arquitetou um plano que ensinaria ao pai e à filha que não se brinca com os sentimentos das pessoas. Aceitou o acordo de Liz. Uma tarde, Jack estava conversando com Liz no jardim a sós e aproveitou a oportunidade para iniciar o seu plano. Enquanto ela falava sem parar e sem prestar a mínima atenção nele, ele se aproximou e a beijou com muita paixão. Enquanto a beijava, a mão dele percorria o corpo dela, aproximando-a cada vez mais contra o corpo dele. Com a atitude de Jack, Liz ficou tonta e quase desfaleceu de prazer. Nenhum homem a tocara daquela maneira. Estranhamente gostou e queria mais. Em cada novo encontro deles, Jack era mais audacioso e Liz queria sempre mais e mais. Gostava de estar presa entre os braços musculosos e sentir a mão dele percorrer o seu corpo, sempre em busca de um lugar mais atrevido. Jack estava conseguindo o que almejava. Com o passar dos dias, Liz estava apaixonadíssima por aquele lenhador que a consumia de tanto carinho e prazer.
queria ser dele de qualquer jeito. Consigo pensou: que bom que o nosso casamento está chegando e eu vou me entregar totalmente nos braços de Jack. Meus caros, Jack conseguiu o que planejou. Conquistou o coração de Liz. Ela estava apaixonada por ele e nem se lembrava mais do dinheiro que tinha dado a Jack para se separar dela depois do casamento. 2 dias antes do casamento, com a mansão toda sendo reformada para celebrar a festa, o Sr. Campbell gritou desesperado por Liz em seu escritório. Ao ouvir os gritos do pai, ela correu até o escritório assustada. Ao entrar, deparou-se com o pai sentado, segurando a cabeça, com uma carta sobre a mesa e um cofre de madeira ao lado. Ele olhou para a filha e disse: Jack foi embora. Leia a carta que ele deixou. Liz, querendo saber o que havia deixado o pai tão abalado, começou a ler. Sr. Campbell, apesar de amar a sua filha, eu não sou um objeto. Não estou à venda. Aceitei conhecer Liz porque a amei desde o primeiro momento em que a vi. Mas percebo que não é o amor que vocês desejam. O Senhor quer um marido para corrigir os erros que teve na criação de sua filha. E ela não quer um marido, e sim a liberdade. Devolvo o dinheiro de vocês, pois nunca precisei dele. Assinado, Jack Turner. Ao acabar de ler, Liz percebeu o grande erro que cometeu. Teve o amor da sua vida em suas mãos e não valorizou. Ela poderia ter interrompido o acordo de liberdade quando percebeu que o amava, mas ficou quieta, verdadeiramente não se preocupando com os sentimentos dele. A vida toda ela sempre foi o centro do mundo e agora o seu mundo desabou. Vários dias se passaram após o triste dia em que Liz descobriu que não era o centro do mundo. Desde aqueles dias, muitas coisas mudaram. Dizem que a dor transforma as pessoas. Será? Liz agora sabia o que era amar. Ela possuía certeza de que Jack a amava e procurou fazer o que não fez antes. Saber mais sobre ele. Descobriu que ele não era um simples lenhador e que estava nas montanhas para se curar de uma doença. Pegou o endereço dele e esperou ter coragem para procurá-lo. Depois de 3 meses, a saudade era grande e o orgulho pequeno demais. Resolveu ir ao escritório dele. Ele a atendeu sem mostrar um mínimo de interesse, dizendo: O que você deseja? Eu lhe devolvi todo o dinheiro. O que quer mais? Ao perceber a frieza com que ele a tratou, chorou, dizendo: Eu quero você, Jack. Senti a sua falta. Eu te amo. Não posso viver sem você. A flame to my gasoline, like injecting some wonder drug. My baby libertine, my baby libertine. Ao ouvir tais palavras, o semblante inflexível dele mudou em um olhar cheio de amor. Por que você demorou tanto em me procurar? Eu quis te ensinar uma lição e quase morri de amor por isso, Liz, falou ele, pegando-a nos braços e a beijando.
Sim, meus queridos, ela aprendeu a lição. Esse foi o melhor ensinamento que ela obteve em sua vida. Uma pessoa não está à venda, muito menos um amor. Quanto à liberdade, soube que ela era livre, livre para amar. O casamento foi celebrado com pompa e circunstância e o Sr. Campbell sentiu um peso sair de suas costas. E assim, a busca por um marido terminou, não com um acordo financeiro, mas com um laço indestrutível de amor e compreensão. Se você gostou, deixe o seu like. E se é novo no canal, deixo aqui mais um vídeo com uma história de amor que você vai gostar muito. Até a próxima história.